plataformas como TikTok e Instagram, eu já sou conhecida como a menina da saga Crepúsculo, a menina que tem mais de 20 livros sobre a saga, que sempre tá respondendo várias perguntas sobre, principalmente no TikTok, inclusive de temas que as pessoas não falam muito ou que ficam meio no ar da saga. E eu resolvi trazer um pouco disso pro YouTube, porque muita gente me pede, principalmente porque aqui os vídeos podem ser mais longos, dá pra eu editar, enfim, e carregar certo, porque nas outras plataformas, às vezes, você quer postar uns vídeos mais carregados, com mais peso de edição, não dá certo, principalmente acrescentar imagem assim, o vídeo cai, o vídeo não processa, sei lá, umas coisas muito loucas. Então eu resolvi trazer esse tipo de vídeo pra cá, porque eu acho que vai ser bem interessante e também coisas que muitas pessoas têm curiosidade sobre ou que têm dúvidas. Então se você tem alguma dúvida sobre a saga Crepúsculo, alguma coisa que você queira perguntar, deixa aqui nos comentários que eu pretendo trazer um quadro fazendo vídeos desse tipo por aqui. Então vamos lá, Crepusculetes, que hoje eu vou responder pra vocês se a Bella Swan era ou não interesseira, ou seja, se ela se relacionou com o Edward apenas por interesse. E eu tô fazendo esse vídeo baseada em tudo que eu li sobre a saga, tudo que eu sei sobre, tudo que a autora falou sobre algumas entrelinhas também e algumas coisas que eu acabo conversando com o pessoal que gosta de Crepúsculo também. Primeiramente, vamos fazer um panorama do Edward Cullen, porque como falar se ela era interesseira ou não, se a gente não sabe quem que o personagem é, quais atrativos ele teria e quais as coisas positivas e negativas de se relacionar com um cara desse. A primeira coisa que fica explícita, que fica nítida, que inclusive algumas fanfics da saga Crepúsculo, como 50 Tons de Cinza, que acabou virando livro, né, gente, mas que era uma fanfic de Crepúsculo, ressaltam firmemente é que o Edward Cullen era muito, muito rico, levando em conta, gente, que ele não morre, né, ele é um vampiro, não morre assim, né, a gente sabe, ele tem um jeito lá de os vampiros morrerem, mas ele não morre no momento que a gente tá lendo os livros da saga, então ele vive, sei lá, há mais de 100 anos quase, há uns 117 anos, se eu não me engano, gente, se eu não estiver errada, e o Carlisle, que é o pai dele, o pai vampiro dele, ele tá vivo há sei lá quantos anos, há muito tempo, então com tanta vida assim, com tanto tempo e também como eles são dedicados, eles sempre acabam fazendo universidade, faculdade, incentivados a fazerem alguma coisa de estudo da vida deles, eles acabaram juntando um capital de dinheiro muito grande, porque pensa, eles podem trabalhar o tempo que eles quiserem sem se cansar, eles podem fazer atividades diversas, estudar sobre diversos assuntos e terem capacidade muito grande para coisas que humanos normais talvez levariam mais tempo para ter, então eles têm um capital de dinheiro muito grande, gente, principalmente também porque eles fazem algumas coisas meio ilegais em alguns momentos, a gente sabe que a Alice Cullen ajuda eles, pelo que dá a entender, a ver o número de algumas senhas, assim, de como é que fala, gente? De sorteios, assim, de loteria? Não sei como é que fala isso lá nos Estados Unidos, mas eles ganham esses prêmios também, que eles têm uma capacidade não de prever o futuro, assim, mas de ver os incursos que o futuro pode tomar, então ela consegue dar certas dicas pra eles ganharem mais dinheiro ainda com isso, se eles quiserem. Ou seja, é muito dinheiro mesmo, a gente vê carros, assim, chiquérrimos pra época, no Guia Oficial Ilustrado a gente tem até desenhos desses carros caríssimos, que eles andam pra ir pra escola, em Forks. Até a casa deles naquela região é gigantesca, é toda feita de vidro, é um negócio muito, muito grande, é muito caro, todas as coisas que eles fazem, assim, sei lá, eu quero viajar de avião pra Itália, igual teve um momento lá que aconteceu. Enfim, eles têm condições financeiras de fazerem isso, então é muito dinheiro. E esses detalhes já chamaram muita atenção de algumas pessoas na escola que eles estudam, principalmente porque a gente vê, por exemplo, a Jéssica falando muito sobre ninguém tá bom pra ele, não sei o que, nem adianta levar seu tempo. Ou seja, várias meninas talvez tenham tentado algum contato com ele, por além da beleza, ele ter muito dinheiro, gente, o pai dele também é médico, então mesmo que as pessoas não saibam que ele é tão rico assim, por conta dos carros que eles usam, das roupas de marca que eles usam também, e da posição do pai de trabalho, da posição da mãe dele também, porque ela é uma arquiteta, ela fez coisas de arquitetura, de design, enfim, coisas de casa, então ela é ótima nessas coisas, e por conta desse status, eles já consideram eles ricos sem saberem a real riqueza deles. E outra coisa que eu acabei pincelando nesses primeiros minutos de vídeo é que o Edward Cullen é um cara bonito, né, gente? Ele é um cara maravilhoso, porque ele é um vampiro, ele tem que ser atrativos para os humanos, que são as suas presas, para que assim eles consigam se alimentar. Então eles vão ser atrativos para os humanos, porque imagina se chegasse um cara super feio, assim, uma coisa super nojenta, você não ia querer ficar perto, você não ia ficar atraído a querer mais, vamos supor, se ele falasse assim, vamos num beco escuro, você não iria. Mas, por exemplo, o Edward Cullen, outros vampiros assim, como eles são bonitos, algumas pessoas acabam indo ou acabam se influenciando por eles e se dando mal, né, gente? Por conta da beleza e essa coisa que chama os humanos pra ele. Até esse momento do vídeo, o Edward Cullen já é bonito e rico. E o que mais chamaria a questão de interesse pra ele?
Essas são as coisas que a gente olha de primeira, a gente pensa, poxa, a Bella está se relacionando com o Edward porque ele é lindo, porque, sei lá, ele gosta dela, ele tem uma paixão louca por ela, é uma paixão obsessiva e não tão saudável? É, mas ele é totalmente dedicado a ela, gente. Ele não olha para outros garotos, ele não pensa nisso. E além disso, ele é lindo e rico. Então ele é lindo, apaixonado por ela, rico. E assim, que interesse maior a gente veria além disso, né? Porque a Bella poderia falar assim, ele é rico, né? Vou precisar trabalhar, não vai precisar me sustentar. Então eu vou ficar perto dele porque eu quero pegar todo o dinheiro dele. Coisa que a Bella nunca fala durante os livros e nem dos filmes. Não sei porque algumas pessoas interpretaram dessa forma. Talvez que ela estivesse mais apaixonada por coisas externas dele, por coisas tão materiais dele, ao invés de quem ele realmente é. A Bella dos livros trabalha. Ela trabalha na loja dos pais do Mike. Vocês sabem o Mike, gente? O Mike Newton, que ficava dando em cima dela. Então, esse Mike, ela trabalhava na loja desse cara, que ficava dando em cima dela, que era um chato com ela. Enfim, ela ficava trabalhando nessa loja porque ela não queria ficar dependendo de ninguém. Ela não queria ficar dependendo do pai dela pra pedir as coisas. Ela não queria ficar dependendo do Edward, principalmente porque ela nunca aceitou dinheiro dele. Ela nunca aceitou nada. Ela nunca aceitou, na vez, ela tava nem presente. Ela ficava até incomodada. Ela falou assim, ai, sabe, aceitar, às vezes ele queria dar coisas grandiosas, às vezes até coisas pequenas. Ela não queria porque ela sabia que ele ia demandar muito dinheiro pra fazer isso, porque, poxa, gente, ele é rico, então ele pode gastar o dinheiro que ele quiser. Ele realmente gastava muito dinheiro nas coisas. A gente só vai ver a Bella aceitando presentes do Edward quando ela se entende capaz de retribuir esses presentes, porque ela não aceita de forma nenhuma. Lá na frente só que ela recebe também um carro dele de presente, gente, um carro. Ela não queria, ela lutou pra ficar com aquele carro dela lá, sabe, aquela caminhonete velha, mas ela só aceitou aquele carro depois que ela teve a Nessie, porque eles tiveram uma conversa, né, que aquele carro antigo dela, se acontecesse algum acidente de carro, alguma coisa, seria muito fatal, e como a filha deles era meio humana, eles não sabem muito bem se ela sobreviveria a isso ou não. Então foi uma conversa, aconteceram algumas coisas, isso é mostrado no livro, que aí tudo bem, ela aceita o carro de presente, mas não, ela estaria dirigindo o carro dela normal, né, aquele caminhãozão vermelho, até hoje. Caminhão não, gente, caminhonete. E se a questão da Bella fosse apenas dinheiro, ela poderia ter se relacionado com outras pessoas ao longo da saga, ou mostrado isso em algum momento, se ela tivesse algum ex-namorado que ela ficava por conta disso, ou até mesmo algumas pessoas que tinham interesse nela, que estavam dispostas a dar coisas pra ela, como o Jacob Black, que, enfim, gente, presente, essas coisas ele acabava dando pra ela, ele deu, inclusive, aquele pingentinho que a gente sabe, a gente também tem no filme esse pingentinho, ele poderia dar muitos presentes pra ela, gente. Imagina se ela falasse assim, eu quero isso, com certeza que esse cara ia dar, além de outros, como vocês sabem, o Mike Newton, que na cidade ele tinha uma posição muito boa, inclusive o pai dela, em alguns momentos da saga, lá no comecinho principalmente, né, porque depois ela começa a namorar o Edward, mas em alguns momentos, lá no começo, ele pincela assim como se, você não tá interessado nesse cara, olha o Mike Newton, ele tem interesse em você. Porque na cidade ali, a família dele tinha uma posição bacana, uma posição legal financeira. Então a Bella era interessada no dinheiro do Edward? Não. Agora vamos para a aparência do Edward. Claro, gente, que a aparência dele chamava muito a atenção dela, deixava ela intrigada. Era uma coisa que era tipo uma coisa de medo, de estranheza, só que ao mesmo tempo de admiração, porque ele era muito lindo. Ele tinha realmente umas características que eram muito marcantes, que todo mundo ia falar que é bonita. Então não tem como falar que ela não era interessada na aparência dele também, porque ela era. Só que lá no começo, quando eles ainda estavam naquela de gato e rato, aí você é meu amigo, você não é, você fala comigo, você não fala, ela certamente já estava irritada com ele, ela não passava pano pra ele porque ele é bonito, ela não falava, poxa, ele é bonito, eu vou deixar ele me pisar, não, ele é bonito, eu vou deixar ele fazer isso comigo, eu vou deixar ele fazer aquilo. Não, ela tratava ele como uma pessoa, ela gostava dele por dentro, por interesses dele, tanto que ela é uma das únicas pessoas que fazia perguntas reais pra ele, né, perguntas do que você gosta também, ele também fazia isso pra ela, né, mas ela gostava de saber das coisas que ele gostava, das músicas que ele ouvia, não era só tipo, ele é bonito, ele é rico, ele tá interessado em mim, então eu não vou saber nada dele. Ela estava interessada em algo a mais dele, além da aparência. Inclusive, em alguns momentos ela defende ele durante a saga, falando sobre essa questão da aparência, como se as pessoas tratassem ele realmente apenas por ser um cara bonito, e ela quisesse quebrar isso. Acho que foi pra Jéssica que ela falou, não vou me lembrar agora, mas ela dá uma jogada dessa, sabe, como tipo, ele é mais do que isso, ele é mais do que um cara bonito, ele é mais do que esse cara que me trata bem, ele é uma pessoa maravilhosa, e ela via muito isso nele, por isso que em vários momentos a gente também compreende que ela não enxerga esse monstro nele, esse vampiro monstro. Ela tenta ver ele com uma alma, com um olhar realmente de amor.
ela amava ele. Ela bate a tecla várias vezes falando pra ele, ó, você tem alma, você não é um cara ruim, não sei o que, blá blá blá. Por mais que ele não escutasse, porque a gente sabe que o Edward, né, além do Sol da Meia-Noite, é uma coisa muito louca, ele é muito pessimista, ele não se gosta, ele se acha um monstro, ele se acha horrível, ele se acha a pior pessoa do mundo. Ele fica repetindo isso trocentas vezes em milhões de páginas, só se próprio odiando, então ele não gostava dele mesmo. Por mais que, gente, ele é bonito e tudo mais, mas ele não gostava de si, e ele achava que ele era, assim, uma alma condenada, e a Bella não o via dessa forma. Então, claro, ela tem interesse na aparência dele porque ele é bonito? Sim, é um certo tipo de interesse porque ela tem atração por ele. Mas, além disso, ela também se interessa pelo interior dele. Então não é como se ela estivesse interessada, super interessada só na aparência e excluísse as outras coisas. Agora um ponto que eu não falei até esse momento, mas é o que causa maior discussão entre o pessoal que gosta da saga Crepúsculo ou que assistiu ou que leu os livros em algum momento. A Bella Swan estaria interessada no Edward apenas porque ele pode a transformar em vampira? Nós sabemos que a Bella tem uma autoestima muito baixa, ela é uma pessoa que tem sim depressão, teve sintomas depressivos desde o comecinho dos livros, mas a gente vê que depois de uma novela ela tem depressão, ela tem algumas questões, então ela é uma pessoa triste, ela nunca esteve realmente super, hiper, mega feliz com a vida dela, ela disse que ela se sentia desconectada, é citado tentativas de suicídio ao longo do livro também, algumas coisas que não eram muito boas para a própria segurança dela, antes mesmo dela saber que ele era um vampiro e que se ele transformasse ela não poderia morrer. Antes mesmo dela saber disso, ela já tomava algumas atitudes não muito legais, assim, com segurança própria. Então, a gente vê muito isso. E foi colocado por algumas pessoas que a Bella teria interesse no Edward apenas porque ele conseguiria transformar ela em vampira, que era a coisa que ela mais queria. A gente vê ao longo dos livros várias pessoas tentando dizer pra Bella o que ela é, o que ela quer, o que ela precisa fazer, como que ela tem que levar a vida. Mas a única coisa que, uma das únicas, né, que ela bateu o pé e falou que ela queria, que era algo que ela realmente desejava, era ser vampira, além de depois ter a filha dela, né? Mas ela queria ser vampira genuinamente. Ela falava isso o tempo todo e ninguém fazia ela mudar de ideia, nem o próprio Edward, que falava que não ia transformar ela. E aí está esse ponto. O Edward não queria transformá-la. Desde o começo, o Edward não queria. Ele falava pra ela, não vou te transformar, não vou fazer isso com você, eu não quero, gente, eu não tenho alma, eu sou um monstro, você não tá vendo, eu bebo sangue, eu sou um vampiro, tá? Sou legal com você, mas eu sou do mal. Então ele não queria transformar ela de forma nenhuma. Então essa teoria de que ela estaria com ele apenas porque ele pode a transformar em vampira é totalmente errada, gente. Porque se ela quisesse ser transformada em vampira a qualquer custo, sabe o que ela teria feito? Assim que ela teria entendido que eram os Volturi, ela teria simplesmente ido pra lá e falado, olha, eu quero ser transformada, a gente já teria dado um jeito de acabar chamando a atenção dos Volturi de alguma forma para ser transformada por eles, principalmente porque ela tem essa espécie de bloqueio que as pessoas não conseguem trabalhar na mente dela, né, algumas habilidades de vampiros. Então imagina se ela chegasse pro Ari e falasse assim, Yara, olha aqui, eu tenho essa habilidade aqui como humana e eu acho que transformada em vampira, eu seria muito legal, seria muito bacana, ter uma habilidade maravilhosa. Então, se eu quero ser vampira, você pode usar a minha habilidade. Eu vou ficar aqui com vocês um tempo. Então, eu vou ficar aqui nos Volturi e você pode me usar pra fazer o que você quiser. Se ela tivesse realmente esse interesse em ser vampira a qualquer custo, ela teria feito isso. Principalmente porque tinha alguém lá dos Volturi, que a gente vê nos livros, que ele conseguia ver as habilidades das pessoas. Então, por exemplo, ele conseguia ver se você, como humano, se transformasse em vampiro, você teria alguma coisa especial ou não. Era tipo um rastreador de habilidades especiais. E a Bella, obviamente, tem uma habilidade especial, né, gente? Depois que ela se transforma em vampira, a gente vê. Mas o Edward não queria transformar ela e ela não estava desesperada a qualquer custo, porque ela poderia ter recorrido a qualquer coisa. Ela poderia ter virado pra Alice a qualquer momento e falar assim, ó, vamos acabar logo com isso. Eu sei que eu tô com seu irmão, você sabe que eu tô com seu irmão. E isso não vai mudar, a gente se ama. Veja aí os percursos do futuro. Veja as possibilidades e veja as coisas que vão acontecer. Então, assim, por favor, me transforme Alice. Ela com certeza iria transformar a Bella. Vocês acham que não? É óbvio que ela iria transformar. É nítido isso. É uma questão óbvia. Todo mundo sabe disso, porque a Alice gostava muito da Bella, via ela como uma amiga, como uma irmã. Era uma amizade entre as duas que no filme não foi mostrado, mas que nos livros tem. Era uma coisa muito conectada, uma coisa muito bonita. Então ela teria sido transformada já há tempos. Então a Bella não era interessada no dinheiro do Edward, ela não tinha interesse apenas na aparência dele, e ela também não estava com ele apenas para ser mordida. Então a gente leva à conclusão, a Bella era interesseira nesse relacionamento? Não, gente, a Bella não era interesseira nesse relacionamento. Só se você quiser colocar o interesse de ser amado e amar, né? Porque ela queria muito esse amor dele. Os dois estavam nessa paixão muito louca, uma paixão avassaladora, que inclusive faz até mal.
faz referência a Romeu e Julieta, que acabou não dando muito certo, né, gente? Mas o deles acabou dando no final. Porém, é isso, ela não era interesseira. Eu não sei porque muitas pessoas falaram isso, acho que é por conta de talvez verem só o filme deixar algumas lacunas nisso. Por exemplo, a Bella nos filmes, ela não trabalha, a Bella nos filmes aparece recusando algumas coisas dele, mas dá a entender, tipo, ai, sabe, não quero, e depois ela acaba ganhando essa coisa mesmo assim. Então fica uma coisa meio no ar, né, e essa coisa de vampira, o tempo todo no filme parece que ela fica assim, me transforma, sabe, meio que como se ela dependesse apenas dele pra ser transformada em vampiro, não mostra outras possibilidades, acaba que não deixa a gente visualizar outras formas que ela poderia usar pra se transformar. E no livro a coisa fica mais ampla, né? E eu fico pensando também, se fosse por interesse apenas de tanta bola fora que ele dava, né, em alguns momentos, depois de Lua Nova, ela certamente ficaria com o Jacob, né, gente? Porque o Jacob, se fosse por interesse, ele já tinha lá uma coisa consolidada na sociedade, ele poderia proteger ela, ele dava presente pra ela, ele cuidava dela, passava o tempo todo dela, ele, assim, quase que idolatrava ela, venerava. Então, eu acho que se fosse por interesse, depois dos acontecimentos de Lua Nova e eclipse, assim, ela acabaria ficando com o Jacob, por mais que ela não o amasse da forma que ela amasse o Edward. Ela fala isso em vários momentos, o amor que ela tem pelo Jacob não é um amor de paixão, de eu quero me relacionar com esse cara, é um paixão mais de... paixão não, um amor mais de irmão, uma coisa que ela estaria disposta a sacrificar para não perdê-lo. Então, realmente, sim, se fosse por interesse, ela tinha as outras opções, né? Mike Newton, ela tinha os Volturi lá pra se transformar em vampira, ela tinha Alice pra transformar ela em vampira, ela tinha qualquer cara da escola que, quando ela entrou, tava afim dela. Se fosse por interesse, ela já teria atirado pra todos os lados e não ficado apenas com o Edward, né? Tinha algumas coisas interessantes nele, sim, que ela tinha interesse, mas eu acredito que realmente eles se amavam, eles tinham essa paixão muito louca, por mais que em alguns momentos aquilo não fosse saudável. Eu espero que esse vídeo não tenha ficado confuso, e se vocês tiverem alguma dúvida sobre qualquer coisa que eu falei aqui, deixe nos comentários que no próximo vídeo eu tento responder. Um beijo e até a próxima!